Fala, médico! A rentabilidade do Tesouro Selic recentemente deu uma caída e muitas pessoas ficaram preocupadas. E não é para menos, afinal de contas esse é o produto de destino da maioria das reservas de emergência das pessoas. Então vamos saber um pouco mais sobre isso. Vem comigo! Fala, médico! Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai entender, afinal de contas, o que mudou no Tesouro Selic. Por que a gente está apresentando rentabilidades negativas, coisas que não existiam no passado? Primeiro ponto a se entender é o que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic nada mais é que uma plataforma onde você acessa títulos de dívida do governo. Ou seja, o governo emite dívidas e você pode comprar elas. Você está emprestando dinheiro para o governo usar esse dinheiro com o que ele precisa, com todas as contas que ele precisa. A taxa que determina o quanto que vai ser o empréstimo que você vai fazer é a tal da taxa Selic. A taxa Selic é delimitada pelo Copom, que se reúne a cada 45 dias para decidir se essa taxa sobe ou desce. A ideia de mudar essa taxa é para ou estimular a economia, ou diminuir a inflação, ou as duas coisas. Então é sempre com essa intenção, sabendo que se você aumenta a taxa, você enfraquece a economia e quando você diminui essa taxa, você estimula a economia, pelo menos na teoria. Bom, a taxa do empréstimo, como eu estava falando, da Selic, ela é composta por essa taxa variável, que é a taxa Selic, mais uma pequena taxa de ágio ou deságio que é feita. Esse ágio ou deságio sempre foi muito próximo de zero, então a gente nunca percebia nem a existência dele na conta. Então, sempre quando você ia comprar o seu Tesouro Selic, estava lá, Selic mais 0,02% ao ano e você ignorava aquilo porque não fazia diferença no valor da sua Selic. Acontece que, conforme a taxa foi baixando, ela foi deixando de ser interessante para quem compra essa taxa. Para quem compra esses títulos, que são outros países, grandes bancos, grandes corporações de investimento. Eles, lembrem-se que eles têm acesso global a produtos. E, olhando para o Brasil, com uma taxa cada vez mais baixa, vai ficando cada vez menos interessante ou emprestar dinheiro para o Brasil, considerando que existem outros países, Rússia, México, que são muito parecidos economicamente falando com o Brasil e que estão pagando taxas melhores. Então, quando o Brasil tinha taxas altas na casa dos 10, 20%, era muito fácil emprestar dinheiro no mercado. Hoje, com essa taxa no patamar de 2%, já não é tão interessante. E o que acontece? Fica mais difícil do país captar dinheiro para pagar as suas dívidas. E aí, como o Copom se reúne a cada 45 dias para mudar a taxa e o Brasil estava meio com pressa em captar esse dinheiro, o que sobra para ele fazer é mudar essa taxa fixa que acompanha a taxa da Selic. E é aí que a gente precisa falar um pouquinho de matemática para você entender. Parte variável da Selic dificilmente faz o preço do Tesouro Selic ficar negativo. Por quê? Porque, imagina, é uma taxa de 2% ao ano, ela é convertida para uma taxa diária, que vai dar 1,00002, e esse valor é multiplicado pelo preço. Se você multiplica qualquer valor por 1, qualquer coisa, ele sempre vai para cima, ainda que pouca coisa, mas vai para cima. Então é assim que a taxa variável é calculada. Você calcula, transforma ela de anual para diária e aí você vai multiplicando ela pela taxa diária. Mesmo que a taxa caia, por exemplo, de 2 para 1,5, em vez de valer 1,00002, ela vai valer 1,00001,9. Então ela vai continuar indo para cima, só que um pouquinho mais devagar. Agora, a taxa fixa é diferente. A taxa fixa é inversamente proporcional ao preço. Então é parecido com essa fórmula aqui. Você tem que preço vezes taxa é igual ao valor no final. Então, se a taxa sobe, o preço necessariamente cai. E se a taxa cai, o preço necessariamente sobe. Isso sim afeta o valor do preço agora. E o que aconteceu recentemente com a taxa? Ela subiu. Vocês podem ver nesse gráfico aqui do Tesouro Direto, ela subiu de 0,4 para até 0,2, 0,3 e continua subindo. Isso está fazendo o que com o preço? Está fazendo o preço cair sensivelmente. Por isso que muita gente percebeu que a marcação a mercado do Tesouro mostrou uma rentabilidade negativa no preço do Tesouro Selic. Então eu entendi por que o preço caiu, mas isso levanta várias outras perguntas. A primeira delas é, o governo pode fazer isso? Ele pode continuar aumentando indefinidamente?
Sim, ele pode. Em tese, até o aumento do Copom, ele pode ficar aumentando e isso pode impactar no preço da sua Selic. Outra pergunta é, o Tesouro deixou de ser seguro por causa disso? Não. Veja, quando a gente está falando de segurança, a gente está falando de 3 tipos de risco. O risco de crédito, que é o risco de você emprestar dinheiro e não receber esse dinheiro de volta. Com o governo isso não existe, porque o governo pode imprimir dinheiro e te pagar. Não existe porque ele te daria calote. Então esse risco não mudou. O risco de liquidez, que é o risco de você não conseguir vender o produto a hora que você quiser. Esse risco também não mudou. E por último, o risco de volatilidade de preços. Esse risco é o que mudou. Então, no nível de segurança dos 3 pontos, o que piorou foi a volatilidade. O Tesouro Selic passou a ter volatilidade, o que não é tão interessante quando você está pensando numa reserva de emergência. Mas um ponto importante a se lembrar é que, apesar de estar sim tendo volatilidade, essa volatilidade é bem pequena ainda. O componente de taxa fixa de um pré-fixado ou de um atrelado à inflação ainda é muito maior. Variações nessas taxas causam muito mais variação de preço. A variação da Selic ele variou de 0,04 para 0,3. É um crescimento grande, mas em termos brutos é meio pequeno ainda, não é tão impactante, mas sim causa uma variação de preços. Então, se você for pensar em reserva de emergência, em que você quer os 3 tipos de risco deixem de existir, hoje a melhor opção para reserva de emergência acaba sendo um grande banco. Por quê? Um grande banco tem baixas chances de quebrar, de não te pagar. É uma chance que é maior do que o do Tesouro, mas ainda assim é muito baixa. Ele tem 0 risco de liquidez se você comprar um CDB de liquidez diária, porque você pode vender todo dia. E ele tem a garantia de que ele vai pagar os 2%. Ele não tem esse componente fixo na rentabilidade, logo ele não tem oscilação de preço. Então, um CDB de um grande banco, um Itaú, um Bradesco, um Santander, são opções mais sólidas para reserva de emergência. O Tesouro Direto vem em segundo lugar nesse quesito. Por quê? Porque ele está tendo essa questão da volatilidade. Antes ele não tinha, por isso que ele era a primeira opção. Significa que você precisa vender o seu Tesouro Direto para migrar para um banco? Não necessariamente. Eu não fiz isso, não pretendo fazer, mas eu já vi algumas pessoas que fizeram pensando nesse exato raciocínio que a gente está falando. É importante lembrar que se eu esperar até a data do vencimento do meu tesouro, continua valendo a regra de que eu vou ganhar exatamente o combinado no vencimento. Então a marcação a mercado deixa de existir e volta para a linha pagamento normal. Eu não migraria o meu produto do tesouro para um CDB, porque isso implica em fazer a venda, movimentar o dinheiro, levar para o CDB e pode ser que daqui a pouco essa taxa do tesouro suba de novo e esse deságio deixe de existir e o tesouro volte a ser um produto. A grande questão é que não é, na minha opinião, não é tão diferente assim hoje, apesar de que sim, o tesouro está perdendo para um CDB de um grande banco. Uma terceira opção seria um mix, bancos menores para fazer, mas sempre prezando mais pela segurança do que pela rentabilidade. Muita gente acaba buscando produtos que pagam 100 e alguma coisa do CDI por uma rentabilidade um pouquinho menor e não vale a pena. É melhor você receber 100% num banco seguro do que 110% num banco menor e esse banco menor tem algum problema daqui 2, 3 anos e aí você perder 100% do seu dinheiro, que não era para correr risco nenhum. Prefira sempre bancos seguros na hora se for fazer essa transição. Mas independente do que você escolher, o que você não pode deixar de fazer é deixar um curtir aqui, comentar se você tiver alguma dúvida e compartilhar com alguém que precisa saber desse conhecimento. E é isso que eu tinha para falar com vocês e obrigado pela atenção e até mais!